Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura. A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Sonho de uma guerrilha rural. O sonho de implantar uma região de guerrilha rural vinha de longe. Mesmo antes da Contra-Revolução, militantes comunistas eram encaminhados a Cuba e a Pequim para fazer cursos de guerrilha. Abre aspas. Em 29 de março de 1964, portanto, antes mesmo da Revolução Democrática, viajara para a China uma turma de 10 militantes do PCdoB, a primeira a realizar um curso político-militar naquele país, até 1966. Mas, até 1966, mais duas turmas fariam o mesmo curso, fecham aspas. Esse aqui é do livro, Augusto, Aguinaldo Del Nero, A Grande Mentira, página 318. Em junho de 1966, no Rio de Janeiro, a 6ª Conferência Nacional do PCdoB elegeu os membros do Comitê Central: João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois, Ângelo Arroio, Diógenes de Arruda Câmara, Carlos Nicolau Daniele, Lincoln Cordeiro Oeste e Elza Lima Monerati. Nessa conferência foi aprovado um documento em que se destacava o chamamento à guerrilha popular e à luta revolucionária no campo, no qual extraí o trecho abaixo. Abram aspas. A luta revolucionária em nosso país assumirá a forma de guerra popular, que implica na necessidade de organizar forças armadas do povo, a partir de pequenos núcleos de combatentes, no amplo emprego da tática de guerrilha e na criação de bases de apoio no campo. Fecham aspas. Aspas novamente. A revolução não é um problema remoto, mas dia menos dia o povo há de empunhar armas. Fecham aspas. Já no governo Castelo Branco, iniciou-se a procura pela área ideal. Uma comissão militar composta por João Amazonas, Maurício Grabois e Ângelo Arroio encaminhou militantes para a região do Baixo Araguaia, no Pará, no final de 1967, mais precisamente em 24 de dezembro, véspera de Natal. Chegaram à área Elza Monerati, Líbero Giancarlo Gontiglia, Daniel Calado e Paulo Mendes Rodrigues. Aos poucos, outros militantes instalaram-se em pontos diferentes da área escolhida e se infiltraram habilidosamente entre os moradores da região. Vladimir Ventura Torres, Pomar e Nelson Lima Piauí Dourado foram residir em um sítio em Colinas, Goiás, com a missão de reconhecer a região. João Carlos Haas, sobrinho, alojou-se em Porto Franco, entre o atual estado do Tocantins e o Maranhão. Também entre esses pioneiros estava Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão, um negro forte de 1,98 m, quase 100 quilos. O caçula de 11 irmãos. Nasceu em Passa Quatro, Minas Gerais. Era filho de José Orlando da Costa, dono de uma padaria na cidade. João, irmão de Oswaldo, era comunista. Em seu bar, os jovens se reuniam para trocar ideias sobre política. Talvez dessas reuniões tenha surgido a ideologia que levou Oswaldão à morte. Aos 16 anos, foi para São Paulo ganhar a vida e estudar. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde se dedicou ao boxe e cursou o CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Oswaldão, em 1961, viajou para Praga, na então Tchecoslováquia comunista, onde estudou até o 3º ano de Engenharia de Minas.
Depois, seguiu para a República Popular da China, onde fez curso de guerrilha em Pequim. De volta ao Brasil, em 1975, passou a viver na clandestinidade. Em 1966, tomou um ônibus para a região e embrenhou-se nas matas do Araguaia, no Pará, instalando-se como poceiro, num castanhal, na região conhecida como Gameleira, sede de um dos comandos. Paulo Rodrigues instalou a sede do outro comando num castanhal, chamado Caiano, e o médico gaúcho João Carlos Raz Sobrinho, a terceira sede em Faveiro. Educados e com modos gentis, conquistaram a simpatia dos moradores do lugar. Esses procedimentos faziam parte da técnica de aliciamento de guerrilheiros. João Amazonas e Elza Monerati não permaneciam no campo de treinamento. Nas cidades, recrutavam novos militantes do PCdoB, que, aos poucos, encaminhavam para a área de guerrilha. Era o início do malogrado sonho de conquistar o poder a partir da criação de um exército popular de libertação. Início da futura guerrilha do Araguaia, que levou à morte jovens estudantes universitários que, iludidos por líderes experientes, pensavam lutar pela derrubada da, entre aspas, ditadura. João Amazonas de Souza Pedroso, o mais antigo dirigente comunista, presidente do PCdoB desde 1962, faleceu aos 90 anos por complicações pulmonares, em 22 de 5 de 2002. Elza Monerati faleceu aos 91 anos, depois de uma cirurgia de fêmur, no dia 11 de 8 de 2004. Pena que os jovens, por eles aliciados, não tenham tido a oportunidade de uma vida tão longa. A guerrilha do Araguaia foi mais uma insana aventura dos fanáticos. Sobre essa guerrilha, os que participaram dela podem, melhor do que eu, escrever páginas emocionantes que contribuíram muito para esclarecer a verdadeira história do que aconteceu nas selvas do Araguaia. As fontes aqui, são Souza, Aloísio Madruga de Moura, Guerrilha do Araguaia, e Revanchismo, o livro. E tem também a fonte, que você pode encontrar, que é o Projeto Orville, Tentativas de Tomada do Poder, que são os organizadores, o Tenente Coronel Lício Maciel e o Tenente José Conegundes do Nascimento. Ok, pessoal? Vamos continuar. Recrutamento dos jovens. Aproveitando o idealismo dos jovens, sua ousadia, sua esperança de poder reformar o mundo, o PCB reunia grupos e, discutindo política, incutia nos jovens a ideia do Manifesto Comunista de Marx e Engels. As organizações de esquerda, tendo como suporte experientes militantes comunistas, sempre dispersaram especial atenção ao recrutamento dos jovens. Mesmo aquele no início de sua adolescência, conhecedores da sua impetuosidade, da alma sonhadora, inquieta e aventureira da juventude. A penetração de ideias subversivas era feita no momento em que o jovem sentia os problemas sociais no meio em que vivia. Todas as organizações deram destaque especial ao setor de recrutamento. Normalmente, esse setor era dirigido por elementos altamente politizados, verdadeiros líderes de fácil trânsito no meio jovem. Os contatos eram estabelecidos entre os elementos mais permeáveis às novas ideias. Eles eram sondados pelos organismos de fachada das organizações. Por exemplo, a dissidência da Guanabara, o DIGB, depois MR8, tinha na sua estrutura os chamados grupos de estudo, GE, especialmente voltados para o aliciamento de jovens. O recrutamento começava geralmente em reuniões sociais, shows, bares, colégios e faculdades. Inicialmente, reuniões informais, sem intenções políticas. Depois, os indivíduos que mais se destacavam eram reunidos para discussões em torno de fatos políticos que haviam causado impacto no âmbito internacional
ou nacional. Ardilosamente, o coordenador da reunião induzia o debate, conectando-o com a situação socioeconômica do Brasil e explorando o espírito contestador do jovem contra o sistema, né? A discussão dos problemas era feita em nível mais amplo. Nessa etapa, distribuíam textos que, partindo dos problemas gerais, se dirigiam aos problemas brasileiros. Estes textos, normalmente escritos e publicados por membros das organizações, não davam margem a qualquer discussão. Levavam a pessoa a concluir que o sistema vigente era totalmente ineficiente, incapaz, explorador e corrupto. Adquirida a confiança dos jovens, o líder sugeria uma mudança estrutural do regime vigente do país. Qualquer crise, insatisfação popular ou reivindicação de grupos eram estopins a serem aproveitados como, entre aspas, ganchos, e explorado para despertar no jovem o desejo de mudar a realidade existente. Nem sempre é agradável e criar uma nova condição social. O próximo passo era sugerir aos jovens aventureiros e, entre aspas, reformadores do mundo, ideias para concretizar a mudança, a revolução social, inicialmente apresentada como pacífica, para quebrar resistências e comprometê-los com o grupo. Aos poucos, encantados com a ideia de um mundo melhor, eram envolvidos de forma lenta e ardilosa. Ávidos por mudanças, propunham-se inicialmente a apoiar a organização. Contribuíam com dinheiro, mantinham material subversivos e militantes escondido em suas casas. Cediam automóveis para deslocamentos e locais para reuniões. Depois, praticavam pequenas ações como panfletagem, entrega de mensagens, transporte de material e levantamentos. Progressivamente, eram escalados para dirigir carros, sem saberem o que exatamente seria feito. Num crescente, iam se envolvendo em ações mais comprometedoras e perigosas, perdiam o medo e passavam a considerar questão de honra participar de atos arriscados e ter um bom desempenho perante o grupo. Nessa etapa, era chegada a hora de se afirmarem como guerrilheiros. A organização, por sua vez, os envolvia cada vez mais, até que um dia não só dirigiam carros, mas já os furtavam. Quando abriam os olhos, já era tarde. Quando abriam os olhos, já estavam participando de ações armadas, explosões de bombas e, finalmente, participavam de assassinato. Nesse momento, descobriam que não tinham mais volta, largavam a família, o emprego, os estudos e passavam a viver na clandestinidade, usando nomes falsos, tornavam-se cada vez mais dependentes da organização. Tá vendo, pessoal? Dependiam economicamente dela, ficando sujeitos a praticar qualquer ação para o qual tivessem sido designados. Passavam a viver em, entre aspas, aparelhos, com pessoas das quais apenas sabiam o codinome. Deslocavam-se por todo o país e perdiam a liberdade. A prática de ações armadas tornavam-se rotina. Em muitos casos, eram enviados ao exterior para cursos de guerrilha e de capacitação política. Cerca de 150 militantes foram para Cuba, 120 para a China e outros para a União Soviética. Seus princípios se alteravam e se submetiam a condições impostas pela organização. Depois de cursos, ocupavam cargos de coordenação ou chefia dentro da organização. Nessa altura, sua formação ideológica tinha normas tão rígidas de comportamento que não havia mais volta. Em caso de arrependimento, corriam o risco de serem, entre aspas, justiçados, mortos. Frente à repressão, esses quadros eram orientados a não se entregarem vivos. Eram ensinados a resistir até a morte. A lavagem cerebral e o comprometimento com as organizações subversivas os tornavam reféns do terror e verdadeiros autômatos, Família, pátria, religião passavam a ser
entre aspas, né, alienações da burguesia. Em suas mentes só havia espaço para as convicções ideológicas que lhes impregnavam e que, em muitos casos, levavam-nos à morte em enfrentamentos com os órgãos de segurança. O recrutamento dos jovens talvez tenha sido o pior crime cometido pela esquerda no Brasil. Também concordo. Pois levou rapazes e moças a crimes hediondos, corrompendo-os e tornando-os verdadeiras buchas de canhão. Manipular criminosamente o idealismo da juventude foi mais uma demonstração de que, para a esquerda revolucionária, os fins realmente justificam os meios. Ok, pessoal? Termina daqui mais um episódio, né? Então, vocês notem como que agem, né? A esquerda, né? Ela vai seduzindo exatamente como o demônio faz, né? Eu sempre digo que o comunismo e o demônio, porque um tá ligado ao outro, se eles realmente se apresentassem como eles são, ninguém os seguiria. Ninguém os seguiria, né? Se o diabo viesse de chifre, de rabo, de como ele realmente é, ninguém iria segui-lo. Normalmente ele vem apresentando uma coisa bem bonita, né? Às vezes é uma menina nova se apresentando para um senhor já casado de muito tempo, né? Ou às vezes é uma proposta muito fácil de ganhos altos, né? Tem tudo isso, né? E assim também o comunismo. O comunismo, ele vende o quê? Ele apresenta como um mundo lindo, um mundo de igualdade, de todo mundo, é só bondade. Desconfie. Ok, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a você, que você chegou até aqui. Se você não conhece o canal, se você por um acaso está chegando aqui, eu peço que você se inscreva, tá? Que você conheça meu trabalho, que você saiba que eu sou uma dona de casa, que pretende dar a sua contribuição, que eu acredito que todo mundo consegue dar uma contribuição. A minha contribuição no momento é essa, que é compartilhar o conhecimento, para que todos conheçam também um outro lado da história que até hoje não foi contada, muito pelo contrário, até hoje foi suprimida, foi escondida da sociedade, e as novas gerações, as gerações futuras, elas necessitam saber a verdade para que não possa ser enganada. É necessário que nós saibamos como que age o comunismo, como que ele seduz os nossos jovens e as nossas crianças, para que a gente possa assim impedir. Porque você vê as crianças hoje, elas ficam na creche desde pequenininha, de berçário até a vida adulta. Quando ela entrar na faculdade, ela vai estar sendo doutrinada. Então, é muito sério isso. Então, eu como mãe, o meu desejo realmente é de compartilhar o conhecimento e de abrir os olhos para a gente estar percebendo, porque não tem como a gente colocar nosso filho dentro de casa, não tem como impedir que ele não tenha contato com o mundo, né? Mas a gente ali observando, a gente também se informando, a gente vai ter como ensinar os nossos filhos. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de cada um de vocês. Se inscreva no canal mais uma vez, compartilhe, deixe seu like, seu dislike, comentem. E é isso. Fiquem todos com Deus e até mais.